Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Almeida, do componente curricular de Sociologia, e esse é mais um programa do Conexão Educação. É um prazer estar aqui conversando com vocês, para a gente falar de Sociologia, para a gente ter a nossa aula. E o tema da nossa aula de hoje é um conceito que eu gosto muito, que é a imaginação sociológica. Esse tema da nossa aula está incluído na preocupação mais geral de identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos. E mais especificamente, esse tema ele está abrangido pelo esforço de analisar situações da vida cotidiana, os estilos de vida, os valores e as condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação. E, além disso, identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Para que a gente possa explorar tudo isso nessa aula, faremos o seguinte caminho. Começaremos entendendo qual a importância desse tema, ou seja, como a gente pode reconhecer esse tema no nosso dia a dia. Depois disso, a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos em relação ao que é a imaginação sociológica e como ela pode nos ajudar a pensar a nossa vida e a vida em sociedade. Dizendo de outra forma, vamos pensar um pouco melhor no que essas palavras juntas, imaginação sociológica, significam. E para terminar, vamos fazer uma reflexão final sobre a pertinência e a importância desse conceito sociológico para construir novas perspectivas de compreensão no nosso cotidiano. Mas calma, calma, que a gente vai conversar bastante disso ao longo da nossa aula. Por enquanto, o que eu, professor Eduardo, quero enfatizar é o nosso objetivo com tudo isso. No final da aula, eu espero que cada uma e cada um de vocês tenha a capacidade de compreender o que significa qualificar a imaginação de sociológica, para que seja possível, em primeiro lugar, aprender sobre os caminhos pelos quais sociólogas e sociólogos percorrem para interpretar a realidade social e, em segundo, para que vocês, alunas e alunos, consigam utilizar no seu dia a dia um pouco desse conhecimento para reflexões sobre as condições de vida no nosso cotidiano. Tá certo, pessoal? Vamos lá então. Imagine só como seria para você um mundo melhor, um mundo mais justo. Imagine a sua vida daqui a 10 anos. Ou ainda, imagine como o nosso país estará em um futuro mais ou menos próximo. Pensou em tudo isso? Não é incrível como a nossa imaginação é capaz de produzir imagens, futuros e até paisagens? Existe, entretanto, um outro tipo de imaginação. Uma imaginação que não é muito conhecida, mas é uma imaginação que é muito interessante para que a gente possa pensar sobre a vida humana coletiva. Eu estou me referindo justamente à imaginação sociológica. A imaginação sociológica nos ajuda a conectar duas coisas. A conectar a nossa trajetória de vida pessoal com os aspectos mais amplos e gerais da nossa sociedade. Dizendo de outra forma, a valorização de uma imaginação que a gente possa chamar de sociológica nos ensina a olhar para a nossa própria vida de maneira diferente. E por quê? Porque nos permite enxergar influências da estrutura social nas nossas vidas. Essa é uma maneira de refletirmos sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Essa relação constitui uma das mais clássicas e importantes chaves de leitura da sociologia clássica. Em especial, ao longo da maior parte do século XX, essa chave analítica permite compreender as maneiras pelas quais indivíduos são influenciados pela comunidade que os rodeia e como a sociedade pode ser influenciada e construída pelos seus indivíduos.
Sendo assim, aborda temas amplos e complexos, tais como as transformações sociais e os limites entre a objetividade da sociedade e a subjetividade dos indivíduos. Mas isso eu expliquei também direitinho no guia que a gente do Conexão Educação preparou para vocês. Voltando à imaginação sociológica, ela é uma das contribuições mais importantes para que possamos compreender essa relação entre indivíduo e sociedade. Mas o que, afinal, permite qualificarmos uma imaginação como sociológica? O que tem essa imaginação de tão diferente? Como ela pode nos ajudar a pensar de novas maneiras? O termo imaginação sociológica foi inventado por Charles Wright Mills e popularizado em seu livro de 1959, que também se chama A Imaginação Sociológica. Esse conceito pode ser definido como a capacidade, como eu já disse, de conectarmos nossa biografia pessoal com a história mais geral da nossa sociedade. Para que a gente possa entender isso devidamente, precisamos antes estar cientes da distinção entre a história e a biografia. O que é cada uma dessas palavras? A biografia, pessoal, é a trajetória pessoal de cada um de nós. Na nossa escola, na nossa família ou no nosso bairro, por exemplo. A nossa biografia pode ser pensada como a nossa vida pessoal, as nossas escolhas e os caminhos que tomamos durante a nossa vida, com quem nos relacionamos, onde vamos ou como fazemos nossas atividades cotidianas. Para que possamos compreender isso da melhor maneira possível, pense aquilo que te define como um indivíduo, sua subjetividade. Estou falando dos parques que você mais gosta, do local preferido da sua cidade, da comida que mais te lembra a sua infância. Enfim, dos aspectos mais internos da nossa existência. Pensou sobre isso? Guarda aí esses exemplos, porque a gente logo vai retomá-los. Antes, vamos falar do que significa a história, para que a gente possa entender de fato o que é a imaginação sociológica. A história, nesse contexto que estamos conversando, deve ser entendida como a maneira pela qual a sociedade está organizada. Isto é, as desigualdades que fazem parte dela, o modo como ela se perpetua ou se modifica. Por exemplo, a diferença no modo de vida entre pessoas ricas e pobres, ou as desigualdades sociais e não biológicas entre homens e mulheres, podem ser pensadas como duas das estruturas da nossa sociedade. E ainda, quando falamos em história, também estamos nos referindo às condições que uma sociedade, em uma determinada época, apresenta para a gente. Como assim, professor? Condições. As condições podem ser materiais, como a situação econômica de um país, de uma cidade, a quantidade de empregos disponíveis, a inflação, que define o preço dos bens de consumo, o próprio desenvolvimento industrial, que vai estabelecer quais produtos teremos ou não teremos disponíveis, enfim, inúmeros aspectos. Mas além do material, existe também as condições de pensamento. O que é isso? As condições de pensamento é o modo como uma sociedade pensa em uma época determinada. A divulgação de descobertas científicas, por exemplo, são elementos importantes para refletirmos sobre essas últimas condições. Se pensarmos que, por exemplo, no começo do século XX, no nosso país, inúmeras pessoas se negaram a tomar uma vacina para o bem de sua própria saúde, porque não tinham condições de conhecer a eficácia comprovada desse tipo de controle de doenças. Bom, agora que já sabemos distinguir, então, entre história e biografia, podemos entender de fato o que significa dizer que a imaginação sociológica ajuda a unir trajetória pessoal com o contexto social no qual estamos inseridos. Desse modo, ela nos permite compreender não apenas a história e a biografia, mas também as relações entre ambas dentro de uma determinada sociedade. Voltemos então, pessoal, àqueles exemplos que pedi para pensarem. Lembra? Os parques que você mais gosta, o local preferido da sua cidade, a comida que mais te lembra a sua infância. Cada uma dessas preferências individuais é criada e escolhida dentro de uma determinada estrutura social.
dentro das condições e possibilidades históricas que o nosso tempo nos apresenta. Vamos supor que o seu bolo preferido seja um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Se pararmos para pensar que essa receita só se disseminou no nosso país na segunda metade do século XX, podemos enxergar nessa preferência extremamente pessoal a sua conexão com a história. Porque se você tivesse nascido antes disso, muito possivelmente teria outro bolo como seu preferido. Tá certo? O que é importante a gente sintetizar e a gente enfatizar? As escolhas que fazemos e que muitas vezes pensamos que têm a ver apenas com a nossa interioridade e autonomia, estão informadas por algo além da nossa individualidade. Além da nossa individualidade. E é claro que temos individualidade e autonomia, mas ela acontece dentro de estruturas sociais que são maiores e anteriores a nós enquanto sujeitos. Desenvolver a imaginação sociológica é poder pensar um pouco com a cabeça de uma socióloga ou um sociólogo, porque ajuda a gente a construir intelectualmente uma passagem. Como assim uma passagem? Uma passagem que eu espero que daqui em diante não seja mais secreta para vocês, que é a capacidade de transitar entre as características mais impessoais e gerais de uma sociedade e de sua transformação e aquelas características mais íntimas do ser humano. Ou seja, a possibilidade de entendermos e refletirmos sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Por exemplo, vamos pensar em mais um exemplo. Imagine você em um supermercado, vendo seus responsáveis deixando de comprar algum produto que é importante para a família de vocês, porque o preço subiu muito. Na maioria das vezes, essa experiência pessoal pode ser conectada a uma crise econômica do país onde a gente vive. Ou seja, a uma característica histórica e estrutural da sociedade em questão. Mais uma vez, então, a conexão entre realidade histórica de uma determinada época e de um lugar e as biografias dos sujeitos é uma excelente maneira de tornar nossas opiniões mais complexas e mais consistentes. Ou melhor, ela ajuda a gente a enxergar coisas que talvez antes não tivéssemos condições de ver. Ou se pudéssemos ver, não saberíamos nomear desse modo. E qual, então, a importância desse tipo de consciência para a nossa vida? Como a imaginação sociológica pode ser importante no nosso cotidiano? Como desenvolver essa habilidade imaginativa pode ajudar a gente no nosso dia a dia? Sabendo reconhecer e conectar nossa trajetória pessoal com a história do mundo onde vivemos, nós teremos condições de ter mais autonomia no nosso pensamento, teremos condições de produzirmos um pensamento mais complexo e seremos capazes de questionar nossas próprias opiniões que não levassem em conta aspectos sociais e históricos da realidade. Ou o inverso também é verdadeiro, pois muitas vezes acabamos esquecendo da biografia dos sujeitos dentro das estruturas históricas e sociais. É por isso que a imaginação sociológica é uma maneira muito interessante e inventiva de abordar aquele problema clássico da sociologia, que é a relação entre indivíduo e sociedade. Uma imaginação que se pretende sociológica tem sempre em vista a possibilidade de lembrar do quanto as transformações sociais e a vida cotidiana das pessoas estão intimamente conectadas, estão se retroalimentando, estão construindo e reconstruindo o mundo à nossa volta. E já que estamos falando da realidade à nossa volta, o que, como vocês já devem ter percebido, é uma paixão para os sociólogos, vale a pena lembrar que esse tipo de reflexão auxilia nas mais diversas esferas do nosso cotidiano. Conversas informais, tarefas escolares e avaliativas, como o Enem, e uma nova possibilidade para a nossa imaginação. Tá certo, pessoal? Na aula de hoje, então, a gente aprendeu o que significa qualificar a nossa imaginação como sociológica. Para isso, aprendemos o significado e a importância da relação entre biografia e história. E relembramos o que cada uma dessas palavras significa separadamente.
Eu enfatizei, assim, a conexão entre aspectos íntimos dos sujeitos, ou seja, suas escolhas pessoais e subjetivas, e aquelas mais gerais de uma sociedade e de sua transformação, como as condições históricas e sociais de uma determinada época. Dessa forma, podemos compreender como essa conexão ajuda a gente a repensar nossa vida e a aprofundar nossa capacidade de reflexão e explicação. E como, em síntese, essa capacidade colore sociologicamente nossa imaginação. Tá certo? No nosso guia de atividades, eu preparei para vocês um aprofundamento sobre o tema da imaginação sociológica. Lá vocês vão encontrar a possibilidade de aplicar esses conceitos. Vocês vão pensar como a gente pode conectar a imaginação sociológica com as condições históricas da entrada de universidade de alunos de escola pública em universidades federais, por exemplo. Ou vocês vão ter condições de comparar como sonhos, pensamentos, expectativas de vida são diferentes de jovens de distintas épocas. Tá certo? Bom trabalho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e espero também que vocês acessem a plataforma do Conexão Educação para resolver essas atividades e aprofundar os conhecimentos. Tá certo? Tchau, tchau!